Olá pessoal, tudo bem com vocês? E daí, acompanhando as aulas? Tudo tranquilinho? Ótimo! Então é o seguinte, eu quero lembrar novamente vocês, eu sei que toda aula eu falo, mas não custa repetir. Lembre que nossas aulas estão sendo transmitidas através da TV aberta, do YouTube e do nosso aplicativo Aula Paraná. Também quero lembrá-los que é muito importante vocês entrarem no Classroom, que é onde vocês conversam com seus professores de sala de aula e realizam todas as atividades propostas. É muito importante pela presença de vocês também, ok? Vamos em frente então para ver o que a gente vai aprender mais sobre a dança? Pois é, vamos continuar sobre a dança aqui nesta aula. E primeiro eu quero lembrar sobre o que a gente viu na aula passada. Lembram que a gente viu sobre a dança na Idade Média e no Renascimento? Que na Idade Média a dança era proibida pela igreja e que quem realizava essas danças eram os camponeses, escondidinhos lá nos campos, fora da área urbana. Lembram? E que no Renascimento, aí a dança já deixou de ser proibida, né? Já não era mais proibida pela igreja e que ela ocorria dentro dos salões dos palácios, né? Com os nobres dançando, lembram? E que era para diversão? Então agora a gente vai dar continuidade para ver como é que foi isso, né? Vamos lá? Então, vamos ver então sobre a dança, sobre o balé romântico, né? Então, uma dança, o balé. Vamos lá? Vamos em frente? Então, olha só. Quando eu falo aqui em dança como espetáculo, até então a dança era um divertimento. Lembram que era um divertimento? Dentro dos salões dos nobres, lá na corte, lembram? Então, aqui, pessoal, nesse período que aconteceu lá no século XVI, como está mostrando aqui na imagem, ele passou a ser de espetáculo. E como que isso aconteceu? Aconteceu no casamento da rainha Catarina de Médicis, né? Rainha que se casou com o duque Orleans, né? Futuro rei da França. Então, lá, a dança passou a ser um espetáculo para as pessoas observarem. Interessante? Bem interessante, né? E aqui, ó, a dança ainda tinha como finalidade a diversão e a celebração da corte. Então, vamos lá. Continuou sendo uma diversão e ainda acontecia dentro dos palácios. A diferença lá do Renascimento que nós vimos na aula passada é que esta dança agora era um espetáculo para que várias pessoas que estavam lá pudessem assistir. Ficou entendido? Tranquilo? Vamos seguir em frente, então? Vamos ver o que vem para nós aqui? Olha só, participavam nobres, músicos, cantores, dançarinos e até mesmo o rei, que sempre executava papel principal nesta obra. Pensa assim, ó, o rei era a pessoa mais importante, é lógico que ele ia fazer os papéis principais, não é? Então, neste momento, se tinha um espetáculo de dança, ok? Com músicos, né? Com todas as pessoas que estavam ali, um grupo de pessoas que faziam essa apresentação para os demais, ok? Vamos em frente? Com um teste. Olha só que interessante. Vimos bem pouquinha coisa, não vimos? Vimos, mas vamos ver o que a gente relembrou da aula passada e o que a gente aprendeu aqui um pouquinho. A gente conseguiu absorver bem. Vamos lá? Vou ler aqui com vocês. A dança como espetáculo surgiu no século XVI, com o casamento da rainha italiana Catarina de Médicis. Neste período, a dança ainda era executada para A. Diversão. B. Apreciação. O que vocês acham? Lembram? Vamos dar uma resposta para essa pergunta? Um tempinho para vocês responderem, pode ser? Vamos lá.
aí, pessoal, conseguiram responder? Tenho certeza que sim. Vamos ver se vocês responderam certo? Vamos aqui na telinha dar uma olhada? Se é diversão ou apreciação? Vamos lá? Diversão, pessoal, né? Ainda repeti algumas vezes ali na explicação, relembrando que ainda era forma de diversão dos nobres na corte, certo? Vamos adiante? Aqui, ó, criação do balé. Como é que surgiu o tal do balé? Até então, a gente não dava nomes a essas apresentações, né? A partir do século que vem agora, né, que é o século XVI, a gente tem a criação do balé. E como que isso se portou, pessoal? A criação do balé aconteceu por causa do Luís XIV, o rei Luís XIV da França. Acreditam? Podem ter certeza. Lembram que os reis eram muito importantes e que faziam os papéis principais, né, dos personagens na dança? Então, ele foi muito importante no desenvolvimento do balé. Vamos descobrir por quê? Primeiramente, eu tenho a dizer para vocês que ele era um grande apreciador de dança. Ele adorava dançar e era ótimo bailarino. Era excelente bailarino. Então, aprendeu muito bem lá com aqueles professores lá, né? Que já vieram da época do Renascimento, trabalhando para ensinar as pessoas a dançar. E que ele criava vários personagens para fazer a sua dança. Então, olha só, poderia ser heróis, poderia ser deuses, né? Aqueles personagens mais importantes da apresentação, era eles que faziam. É claro, foi muito interessante que teve uma apresentação feita por Luís XIV, que ele salvava a cidade de um mal maior, né? E que dizem lá os historiadores que, claro que isso poderia ter um cunho político, né? Porque ele era o rei da França, então ele ia salvar a França de qualquer mal que pudesse chegar até o país. Deu para entender a colocação? Então, vamos lá. Aqui, ó, ele criou a Academia Real de Música e Dança. A Academia Real de Música e Dança, pessoal, é este local que está aqui nessa foto. Observem bem. Esta construção feita lá com Luís XIV, desculpe, que construiu esse estabelecimento para quê? Para que as apresentações de dança acontecessem ali. E o que tem de diferente, pessoal, na apresentação dentro dos palácios para a apresentação ali na academia? O que tem de diferente é que foi criado um palco, então um tablado mais alto, onde os bailarinos se apresentavam. E a criação do público. O público ficava sentado ali, fazendo, observando, né, apreciando as apresentações do balé. Então, a gente pode dizer que, neste momento, com a criação da academia e esse formato de apresentação da dança, do balé, nós temos uma característica atual, né? Que nós assistimos às apresentações de balé desta forma hoje, não assistimos? Assistimos, né? Então foi com o Luís XIV que nós temos esse formato. Com isso, pessoal, as técnicas e a estética da dança foram reformuladas. Os bailarinos não podiam se apresentar de costas. Então, você pensa, eles não podiam se apresentar de costas, por quê? Porque no palácio eles dançavam, circulavam, né, nos salões. Ali não tinha mais essa circulação em que todas as pessoas, eles passavam por todas as pessoas e as pessoas conseguiam observar. Né? Eles ficavam de frente para o público. Então, eles não poderiam dar as costas, né? E de frente, é claro, a gente consegue mostrar mais os passos, a pessoa consegue ver mais para onde é que você vai se locomover. Entendido? Então, aqui já teve uma boa mudança no que diz respeito ao formato de apresentação de dança. Certo? Vamos em frente? Olha só. Os vestidos que eram bem compridos, lembram? Que nós vimos na aula passada que as bailarinas usavam perucas, vestidões bem longos e que os passos eram bem mais devagares, né? Por causa disso. Aqui, o vestido já se tornou um pouquinho mais curto, né? Dava para ver os pés da bailarina, né? Por quê? Porque daí o público poderia acompanhar mais os passos que a bailarina estava dando. Entendido? Vamos em frente, então, para ver o que teve mais de mudança aí com a criação do balé. Vamos lá?
Mas antes, nós temos um teste. O que vocês acham? Né? Vamos ver se a gente aprendeu sobre a parte aí do balé, qual que foram as mudanças que tivemos? Vamos lá? Vou ler com vocês. O balé foi criado pela influência do rei Luís XIV, da França, no século XVII. Passou a ser apreciado por um público à frente de um palco. Estes espetáculos de balé aconteciam A. Nos salões dos palácios, B. Na Academia Real de Música e Dança. Eu vou dar um tempinho aí para que vocês possam responder e eu já volto com vocês. Então, pessoal, vamos à resolução, vamos ver se vocês acertaram, qual que é a resposta correta deste teste? Vamos lá, então. Resposta correta, na Academia Real de Música e Dança,
que foi criada pelo rei Luís XIV, certo? Certinho? Então, vamos seguir em frente para ver o que a gente tem aqui? Vamos lá? Temos a Revolução Francesa. Então, pessoal, aqui nós temos o quadro de Delacroix, né, que representa a Revolução Francesa, a luta pela liberdade do povo francês. Tá? Este quadro foi feito em 1830, tá? Mas, que é no século XIX, mas a Revolução Francesa aconteceu lá no século XVIII. Então, a gente vai ver aí como é que foi a dança nesse período até nós chegarmos ao nosso tema de hoje, que é o balé romântico, certo? Estamos vendo toda a trajetória até chegar ali no balé romântico e entender por que o balé romântico é dessa forma, certo? Vamos lá, então. Aqui, ó, Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a dança passou a ter mais dramaticidade. Foram incorporados temas nos espetáculos de dança. Então, algo que não existia, pessoal, era essa temática. Então, essa temática não existia. Então, aqui foi incorporado. Por isso, pessoal, temos mais dramaticidade na obra da dança, ok? E como foi feita essa dramaticidade, professora? Como é que isso aconteceu dentro da dança? Porque na minha cabeça, né, você deve estar pensando assim, dramaticidade vem lá do teatro. Mas pensem, uma peça de dança é uma peça teatral, né? Com música. A gente consegue entender, hoje a gente vê isso nos nossos espetáculos de dança, a gente consegue entender a temática que eles querem nos passar. E isso aconteceu aqui, na Revolução Francesa, né? Neste período da Revolução Francesa, certo? Então, vamos em frente. Olha só. Na Revolução Francesa, os gestos passaram a ter mais leveza e simplicidade. Pessoal, lembram que eu comentei com vocês que os vestidos, né, já estavam um pouquinho mais curtos para que conseguissem ver as pontas dos pés? Então, aqui os passos se tornaram mais leves, devido a isso também, né? Já não se estava mais usando tanto aquelas perucas enormes, né? Então, os cabelos já estavam aparecendo mais, sendo um pouquinho mais presos, né? E dando mais leveza aos dançarinos, né? Então, por isso, né, são passos mais leves, né? Eles conseguiam se deslocar, às vezes, com até mais rapidez nesse período, devido a isso, certo? Vamos lá. O balé tornou-se mais independente da corte. Olha, então, com essas apresentações lá que começaram a ser feitas nas academias, né, de balé, né, os passos destinados a apresentações, isso ficou um pouco mais distanciado da corte. Não que a corte não fosse ver, não. Mas não era feito somente para festividades ou celebrações na corte, né? Para que os nobres se divertissem, né? Eram mais apresentações, certo? Que tinham temas que as pessoas tinham que acompanhar para entender a história. Então, aí entra uma história. Quando a gente tem um tema, a gente tem uma história na dança, certo? A ser contada, ok? Vamos seguir em frente e ver o que nós temos aqui? Vamos lá. Um teste. Mais um teste, professora? Mais um teste. A gente vai treinar, sim, para ver como é que nós estamos absorvendo esses conhecimentos que a prof está passando aqui para vocês. Ok? E é testando, pessoal, quando a gente testa e faz com que o nosso cérebro funcione, é que a gente consegue gravar mais ainda as coisas. Por isso, vamos ter mais um teste. Vamos lá? Vamos ver qual é? Vou ler com vocês. Assinale as alternativas corretas. Opa, professora, mas está entre parênteses. Então, assinale a alternativa correta e também pode ser assinale as alternativas corretas, tá? Então, pode ser uma ou pode ser mais. Sempre que tiver desta forma, analisem e pensem que é isto, ok? Vamos lá. O balé no período da Revolução Francesa passou a ser mais independente da corte, incorporando dramaticidade, temáticas, simplicidade. Quais dessas estão corretas? Vou dar um tempinho para vocês responderem, lembrarem do que eu falei e daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente discutir sobre isso.
E daí, galerinha, conseguiram responder? Decidiram se é uma ou mais de uma? Decidiram não, né? Tem certeza do que vocês responderam? Vamos ver então o porquê que a incorporação aí de quais dessas alternativas aí passou a fazer parte do balé? Vamos lá? Olha só. A dramaticidade, a temática e a simplicidade, né? Lembram que eu falei para vocês? Incorporou temas, então nós tínhamos histórias, né? Por isso, nós tínhamos mais dramaticidade, né? Mais representação, né? E simplicidade, né? Na forma de dançar, ok? Vamos em frente, ver aqui depois a Revolução Francesa, o que a gente tem? Vamos lá? Vamos ver então. Balé romântico. Aí chegamos na temática da nossa aula. Eu não podia vir direto nessa temática do balé romântico antes passar para vocês qual foi a transição lá do Renascimento que nós vimos na aula anterior até chegar aqui, né? Existiu alguns acontecimentos, né, que fizeram com que o balé se transformasse em romântico, né? Nos moldes em que a gente vai ver agora. Certo? Então, vamos lá. O balé romântico, muito da estética do balé clássico que conhecemos hoje, surgiu neste período. Então, olha só. Hoje a gente vai em apresentações de balé clássico, não vai? Nós vamos. Você já foi assistir uma peça, né? Uma apresentação de balé clássico? Já foi? Se não foi, quando tiver a oportunidade, vá. É muito, muito legal. Tá? É muito bonito de se ver, ok? Mas aí o que nós conhecemos aí hoje veio de quando? Lá do romantismo, desse período do romantismo que aconteceu no século XIX, tá? Então, neste século tivemos mais algumas mudanças dentro da dança, ok? Que passou então a ser chamado de balé romântico, ok? Vamos lá. O balé romântico tem como característica o quê? Que neste período, pessoal, surgiu a sapatilha de ponta. Olha quantas sapatilhas aqui, ó, né? Inclusive de várias cores. Naquela época, pessoal, não se usava sapatilhas tão coloridas como estas, né? Eram mais neutras, né? Então, mais lá pro branco, né? Um rosadinho e olhe lá, né? Nesse período não eram tão coloridas. Mas foi aqui que se começou a usar a sapatilha de ponta, né? Então, é uma característica do balé romântico que nós temos até hoje. Vamos lá em frente. Aqui, pessoal, surgiu a saia tutu. Então, essa saia feita com tecidos leves, né? Ela é chamada de saia tutu, tá? O que trouxe de benefício aí para o balé? Trouxe, pessoal, que as vestimentas eram mais leves. A movimentação das pernas da bailarina eram muito mais fáceis de acontecer, né? Neste período, porque lembra dos vestidões bem compridos, né? Aqui, os tutus passaram a ser feitos até o joelho. Então, parte da perna da bailarina já aparecia. E aí, os movimentos eram mais notados ainda, né? Deixa eu te mostrar aqui como é que era o tutu no período romântico. Olha só. Esta foto aqui é uma foto, né, com as vestimentas do período romântico, né, em que a bailarina utilizava como figurino. Eu quero destacar para vocês que nesse período, então, o vestido era um corpete justinho, né? Aqui, no caso, tem algumas mangas, né? Alguns babadinhos na manga, né? E ela trouxe também a cor. A cor quase sempre era branco. Por quê? Porque mostrava a delicadeza da bailarina, né? Mostrava a leveza da bailarina, a pureza da bailarina, certo? Então, ela era sempre branco. E a sapatilha combinava com o vestido, então, geralmente era branco também. E aqui, pessoal, a gente tem o tutu italiano ao lado. O tutu italiano é esse que até nós vemos bastante nas nossas apresentações atuais, né? São aqueles que são mais curtinhos, né? Ficam mais durinhos aqui em cima e que
aparece toda a perna da bailarina. E o movimento é completo para a gente visualizar, né? Principalmente porque nesse período já se começou a ter mais alguns movimentos e passos de balé em que as pernas eram mais erguidas, né? Porque tinham mais liberdade na hora de fazer a dança devido às vestimentas, certo? Olha só, aqui a gente diz que a mulher teve grande destaque, né? A bailarina teve grande destaque. Por quê? Possibilitou a ela muito mais glamour, vamos dizer assim, principalmente quando ela utilizava a sapatilha de ponta. Trazia mais leveza, né? Trazia mais suavidade aos passos, né? Mais postura, né? Porque a gente tem que lembrar que a postura da bailarina é uma postura ereta, né? Não pode fugir disso, né? Então trouxe todas essas particularidades da bailarina com o uso da sapatilha de ponta, ok? Então a gente diz aqui que a bailarina se destacou muito neste período, ok? Olha só, então aqui a gente vai recapitular o que a gente viu aqui, tá? Vamos dar uma olhada no que a gente já viu até agora do balé romântico, para não esquecer. Olha só, surgimento da sapatilha de ponta, aparecimento da saia tutu com o corpete justo e a supremacia feminina no balé. Gente, pensa lá, e tem uma imagem ali do lado, não tem? E aí a gente pensa assim, opa, mas ali está aparecendo a bailarina, mas também está aparecendo o bailarino. Sim, o bailarino continuava nas apresentações de dança. Ele não foi eliminado não, hein, gente? Então, o que aconteceu com o bailarino? Nesse período aqui do romantismo, o bailarino, ele tinha que ser uma pessoa bem forte. Por quê? Porque a professora tinha que ter bastante força nos músculos. Por quê? Porque ele fazia, ó, esses pontos de apoio para a bailarina. Nota ali que a bailarina está com a ponta da sapatilha, está sobre o joelho do bailarino, né? Então, o bailarino era um ponto de apoio para ela poder ser elevada, né? Ela se apoiava e ele elevava ela. Então, ele tinha que ter força nos músculos, né? Além de ter assim, uma estética bem apresentável, né? Era assim, muito importante isso, ok? Muito bem, vamos em frente para ver o que mais aconteceu de diferente nesse período do balé romântico. Olha só, eu trouxe aqui uma imagem que não é da época, né? Mas é do balé clássico, certo? Atual, mas que nos mostra muito bem o bailarino levantando a bailarina. Nota aqui, ó, a elevação que ele está fazendo. Por isso, ele tinha que ter braços bem fortes, né? Tem que ter uma estrutura bem desenvolvida para poder fazer isso, certo? Uma característica que também aparece nesse período é o quê? É a inclusão de figurinos diferenciados. Como nesse período eles contavam história, né? Tinham uma temática, tinham mais dramaticidade, para conseguir diferenciar personagens, né? Eles usavam figurinos diferentes. Então, os vestidos das bailarinas, as roupas dos bailarinos eram diferentes para diferenciar os personagens. Por isso eu disse para vocês que quando a gente vai no espetáculo de dança, a gente consegue sim entender a história, mesmo que ela não seja falada, que seja feita através dos movimentos, certo? Outra característica que foi incluída neste período do balé romântico foi os cenários. Olha aqui a próxima imagem. Na próxima imagem, nós vemos ali todo um cenário que parece, né, ser no meio de uma floresta, né, em que temos algumas casas e que o figurino já é bem diferente daquele outro que a gente viu, né? O figurino ali parece um figurino mais camponês, né? Dá para ligar com o cenário. Então, o cenário é algo que foi incluso aqui no balé romântico, né? Para quê? Para caracterizar os momentos, para caracterizar o ambiente onde a história está acontecendo, certo? Então, temos aí o cenário. E também temos a música. Gente,
Música em dança é muito importante, não é? É muito mais fácil você desenvolver uma dança tendo como base a música que você vai utilizar. Aqui, pessoal, é a mesma coisa que acontece no teatro. Não tem a sonoplastia quando é uma suspense, quando é algo mais divertido, né? Algo mais triste. Aqui no balé também acontece isso. Para cada momento, uma música diferente. Ok? Vamos em frente? Vamos lá. Com um quiz. Muito bem. Agora, nós temos aqui um pouquinho mais de alternativas para você pensar, ok? Vamos ver, vamos lembrar, né, aqui na sua memória, o que é que nós vimos sobre o balé romântico para tentar responder isso daqui, ok? Sobre esses períodos da dança, né, para poder responder essa questão. Vamos lá, vou ler com vocês. De acordo com a história da dança, é correto afirmar que a figura feminina passa a ter um espaço destaque nos repertórios dançados. No Renascimento, no Romantismo, no balé moderno, no balé contemporâneo. Então, pessoal, eu quero que vocês pensem aqui o que é que esta questão está querendo, né? Ela está me pedindo para que você complete aqui a afirmativa, né? Em que período aconteceu isso, certo? Então, pensa lá e daí você responde e eu já volto com vocês para ver qual é a alternativa correta. Até mais!
E daí, pessoal, responderam? Vamos ver então em qual período isso aconteceu? Vamos lá? No romantismo, que é o período que a gente está estudando, né? Foi fácil, não foi? Muito bem. Agora vamos para mais uma perguntinha para vocês. Vamos lá? Vou ler com vocês. A bailarina, no período do balé romântico, se tornou suprema. Trouxe ao balé muito mais leveza e expressividade, elevando seus movimentos do chão. Qual acessório contribuiu para essa supremacia feminina no balé? Alternativa A, a saia tutu. B, a força do bailarino. C, a sapatilha de ponta. D, as temáticas abordadas. Mais um tempinho para vocês resolverem e eu já volto. Respondido? Conseguiram? Então vamos ver qual das alternativas é a correta? Vamos lá? A C,
a sapatilha de ponta, ok? Lembram que a gente falou que a bailarina se destacou, né, dentro do balé romântico ali por causa principalmente do uso da sapatilha de ponta? É isso aí, ok? Agora eu tenho mais duas questõezinhas para você, que são as seguintes. Número 1, você já assistiu alguma apresentação de balé ou outro tipo de dança? Então pensa aí, pessoal. Já assistiu? Aqui não é para você responder só sim e não, tá? Eu quero que você anote aí qual foi o espetáculo que você assistiu. Foi de balé clássico? Foi de hip hop? Qualquer tipo de dança que você tenha assistido, certo? Mas, se você já assistiu de balé, é mais importante ainda e eu peço que você descreva esta apresentação, né? O que você viu nela? O que tinha nessa apresentação? O que foi mais interessante para você, ok? Então, reflita, lembrem, né? E coloque aí no papel o que é que você viu. Registra aí, certo? E a número 2 é a seguinte. Você já percebeu que os dançarinos usam figurinos diferentes de acordo com o estilo de dança? Qual a influência do figurino no balé romântico? A gente falou um pouquinho do figurino e o porquê, né, durante a aula, o que ele traz aí de benefícios na apresentação. Então, registra aí, se você acha que precisa dar uma pesquisada, uma lida, não está lembrando direitinho, faça. Faça porque isso é importante. Pesquisar e ver mais coisas sobre o assunto é muito interessante. Traz mais conhecimento para você ainda, certo? Então, eu deixo essas duas questõezinhas para vocês responderem. Vocês registram nos seus cadernos e depois podem até conversar com sua professora ou seu professor de sala de aula lá no Classroom sobre isso, ok? Pessoal, eu me despeço aqui, mas antes de ir embora, só quero relembrar sobre o que a gente falou, né? Nós falamos aí em todo o processo do que aconteceu dentro da dança até chegarmos ao balé romântico e aprendemos sobre o que teve de diferente, o que aconteceu no balé para que ele seja representado como é hoje, né? Porque se nós pensarmos, né, muitas dessas características do balé romântico que nós vimos aqui, nós vemos no balé que nós assistimos hoje nas apresentações, não é verdade? Então, pessoal, eu fico com vocês, peço a vocês que não deixem de assistir as nossas aulas, certo? Na próxima aula, nós vamos continuar aí com conteúdos bem interessantes, certo? Então, um super abraço para vocês e até a próxima aula.